Olá, meu irmão, minha irmã, hoje dia 14 de março, e com a graça de Deus estou aqui para partilhar a palavra de Deus. Quero acolher a todos vocês que estão me acompanhando no canal Vida em Cristo, sejam todos bem-vindos. Já colocamos na presença do Senhor, apresentando a Ele nosso coração, tudo aquilo que nós trazemos dentro dele, as realidades de cada um de nós apresentamos com confiança. Ele conhece cada um de nós, sabe aquilo que hoje nós mais precisamos. Entregamos ao Senhor com confiança e já pedimos que a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, já vai nos abençoando nesse dia. Hoje o Evangelho de São Mateus traz para a nossa reflexão que Jesus está falando do Sermão da Montanha. E Jesus já começa dizendo que com efeito eu vos digo, se vossa justiça não for superior à dos escribas, dos fariseus, não entrareis no reino do céu. Para os judeus, a palavra justiça não é exatamente a justiça que nós temos hoje. Porque para nós, justiça, por exemplo, uma pessoa fez uma coisa errada, ela tem que pagar por aquilo, tem que fazer reparação. Mas a palavra justiça na Bíblia, ela tem um sentido assim mais profundo, assim, num sentido religioso, daquele que cumpre a vontade de Deus, que obedece os mandamentos da lei de Deus, aquele que cumpre com os seus deveres. Na Bíblia é um sentido profundo, que é o sentido da santidade. A pessoa que vive uma vida correta, uma pessoa honesta, que ama a Deus, que respeita os irmãos. Jesus fala do Sermão da Montanha e ele vai dizer: bem-aventurado quem tem fome e sede de justiça. Esses serão saciados. Mas não é essa justiça humana que nós temos hoje. Ter fome, ter sede de santidade. É essa fome e essa sede que Jesus está falando. Porque sem a santidade, ninguém vai poder ver a Deus. Está escrito no capítulo 4, do versículo 2, lá dos Hebreus. Sem a santidade, ninguém pode ver o Senhor. Porque Deus é santo perfeitamente. E só vai ver a Deus aquele que luta pela santidade. Por isso que Jesus disse, fome e sede de santidade. E só vai entrar no reino de Deus quem viver essa justiça, essa comunhão com Deus, uma vida de santidade. Deus, Ele nos dá a vida inteira para a gente ir se santificando. Quanto mais a gente vai ficando mais velho, a gente precisa ir santificando. É como São Paulo fala na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, no versículo 16. Ele diz assim, que não importa se o nosso corpo vai envelhecendo, mas que o nosso espírito vai se renovando. É bem isso que acontece no nosso dia a dia. Nós vamos lutando todos os dias para alcançar a santidade. É uma luta constante a vida inteira. E aqui no Evangelho, a gente nota que Jesus, ele coloca a sua autoridade. A autoridade de Jesus que está acima dos profetas, acima dos reis. E ele vai dizer, ouviste o que foi dito? Ouviste o que foi dito pelos antigos? Não matarás. Quem matará será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo. Aqui nessa expressão que Jesus coloca é muito importante. Devemos colocar bastante atenção. Várias vezes Jesus vai repetir, eu, porém, vos digo. Essa expressão quer dizer exatamente isso. Eu sou Deus, eu posso tudo. Eu estou acima de tudo. Eu posso mexer na lei que vocês receberam. Que é imperfeita essa lei. E levar essa lei à perfeição. Isso quando ele fala, eu vos digo. Jesus começa a fazer ali uma correção de várias coisas. Que quem colorizar o seu irmão será réu de juízo. No Evangelho, Jesus vai narrando as ofensas. Santo Agostinho, ele disse que Jesus coloca aqui 3 tipos de ofensa, que vai aumentando a culpa da pessoa. Na primeira, ele vai ser
ele vai ser levado ao tribunal. Na segunda, ele vai ser levado ao juízo. E o terceiro, ele será condenado ao inferno. Aqui vamos ver o sentido dessa colocação. Não se pode desprezar os outros. A palavra imbecil, essa palavra, ela vem do hebraico. Não é uma palavra muito fácil de ser pronunciada no português. Ela pode ser traduzida como cólera, raiva, desprezo, ofensa, injúria, calúnia. Isso quer dizer condenar o outro. Não se reconciliar com o outro. Por isso que Jesus vai dizer, antes de levar a tua oferta ao altar, reconcilia primeiro com teu irmão. E só assim, depois leva a oferta. Claro que a gente sabe que essa reconciliação muitas vezes não depende também da gente. Depende também da outra pessoa. É o que Jesus nos pede, que nós temos que estar disposto à reconciliação. Jesus nos manda que devemos amar os nossos inimigos, rezar por aqueles que nos odeiam, que nos perseguem. E ter esse sentido, ter esse sentimento, esse sentido de reconciliação. É isto que Jesus está nos dizendo. São Paulo nos fala que não se põe o sol sobre a vossa ira. Não durma com ódio de ninguém. Isso é muito duro. Porque nós ouvimos no Evangelho, quando Jesus fala, se não perdoar vós uns aos outros, tampouco também nosso Pai do céu nos perdoará. Jesus, ele coloca o perdão como uma coisa essencial para nós, como uma condição. Perdoai assim como vosso Pai perdoa. Se eu não perdoo, também não serei perdoada. Mas é claro que também, às vezes, a outra pessoa não aceita o perdão. Mas daí, paciência. A gente faz a nossa parte. Continuando assim o Evangelho, Jesus vai continuar nos dizendo reconciliar-se com seu adversário enquanto ele está a caminho do tribunal. Isso quer dizer, enquanto nós estamos aqui nessa vida, aqui nesse hoje nosso, devemos reconciliar. Que ninguém morra com inimizade de ninguém, com ódio de ninguém. Ele diz assim, senão o adversário te entregará ao juízo e o juízo vai te entregar ao oficial de justiça e será jogado na prisão. Em verdade vos digo, dali não sairá enquanto não pagar o último centavo. Aqui no final desse evangelho, ele nos fala do purgatório. Porque Jesus, ele não está falando do inferno, não. Ele está falando de uma prisão, onde a pessoa vai ficar presa até pagar o último centavo. Isso nos traz a imagem do purgatório, que é exatamente uma pena temporal, aonde nós podemos passar para reparar todos os danos que os nossos pecados nos causaram. Então, aqui traz para nós hoje, nessa reflexão, de nós rezar também pelas almas do purgatório, porque elas estão numa prisão. Elas não podem fazer nada por elas mesmas. É a igreja do céu e a igreja da terra que vai oferecer à igreja do purgatório o sufrágio, as nossas orações oferecidas pelas almas, as nossas missas, as indulgências, penitência. Isso vai aliviando as penas das almas do purgatório. Não podemos deixar de rezar pelas almas do purgatório. Elas são necessitadas das nossas orações. Temos que estar sempre unidos à igreja triunfante, que é os santos que já estão no céu, e a igreja padecente, que é as almas do purgatório. E nós que somos igreja militante, que estamos aqui neste mundo, as almas, elas contam com nossas orações. E assim, voltando para o Evangelho, lá no final do Evangelho, Jesus alerta também: se a justiça de vocês não for superior à dos escribas e dos fariseus, não entrarás no reino do céu. Por que Jesus vai dizer isso? Porque os fariseus e os doutores da lei, eles deformavam o espírito da lei.
o espírito da lei. Eles faziam a escola dos rabinos e eles passaram a fazer uma observância externa da lei. Eles perderam o espírito da lei. Por isso Jesus chama atenção, porque eles perderam a profundidade do espírito da lei. Porque eles achavam que se eles cumprissem aquele ritualismo exterior, pronto, eles já achavam que estavam salvos. Como se o homem fosse capaz de salvar por si mesmo. Mas não é assim. É Deus que nos salva. O que nós podemos fazer é cooperar com a graça de Deus para a nossa salvação. Porque a ação salvífica é de Deus. E os doutores da lei e os fariseus pensavam assim. Cumprindo rigorosamente a lei, eles pensavam, Deus tem que me salvar. Eu fiz o que tinha que fazer, Deus tem que me salvar. Então hoje fica para nós essa lição do Evangelho, que não é cumprir uma lei externa, ritualista, mas o que Jesus nos chama é viver o espírito da lei, viver na profundidade, no amor a Deus, o sentimento de pureza, de amor ao próximo e na busca incessante da santidade. Pedimos que o Senhor, Ele nos ajude a viver a cada dia essa busca. Te convido a pegar a palavra de Deus. O Evangelho está em São Mateus 5, de 20 a 26. Pedimos que o Espírito Santo venha nos iluminando. Rezamos junto. Vem, Espírito Santo, iluminar meu coração, para que eu possa ver as coisas que são de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha mente, para que eu possa compreender e entender aquilo que é de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha alma. Santifica tudo o que penso, falo e faça. Que tudo seja para a glória de Deus. Amém. Vamos então para o Santo Evangelho. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: se a vossa justiça não for maior do que a justiça do mestre da lei e dos fariseus, não entrarás no reino do céu. Vós ouviste o que foi dito aos antigos? Não matarás. Quem matará será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encolerizar contra seu irmão é réu em juízo. Quem dizer ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiver levado a tua oferta para o altar e ali lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar. Vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então apresenta a tua oferta. Procura reconciliar com teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão o adversário te entregará ao juízo e o juízo te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Em verdade te digo, dali não sairá enquanto não pagares o último centavos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Deixando que a palavra de Deus hoje toque o nosso coração, para que vivemos neste mundo com mais leveza, buscando sempre estar reconciliado com Deus, com nós mesmos e com os irmãos. Tendo assim mais força para caminhar, e assim nós vivemos neste mundo livre das angústias, tentações, tensões, ansiedade. Até muitas vezes de depressão, por causa da tristeza que são causada por maus relacionamentos. Pedimos ao Senhor que nos ajude a viver bem, livre de todos esses males. Que ao caminhar neste mundo, façamos sempre a vontade de Deus. Que a paz de Jesus, que o amor de Maria esteja no teu coração nesse dia de hoje. Um abençoado dia, um grande abraço a todos, obrigado por ter acompanhado até aqui.
Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.